Muito bom dia, meus queridos amigos e irmãos. Que bom poder estar com você mais uma manhã, consagrando as nossas primeiras horas do dia ao Senhor, para entender um pouquinho mais o propósito de Deus para cada um de nós nessa terra e possamos então construir o seu reino, a sua vontade, até o dia que Ele volte para nos buscar. E eu tenho nessa manhã junto de mim aqui o pastor Alexandre Muracava. Bom dia, pastor. Bom dia, Mônica. Prazer imenso ter você aqui. A mim é muito prazer também. Estou com muita alegria na minha felicidade de estar ao seu lado aqui. Pastor sempre muito alegre, muito falando contente. do amor de Deus, né? Ainda mais um devocional de intimidade, falando daquilo que eu gosto, que é de missão, né? Glória a Deus, né, pastor? A gente fala muito a respeito de missões, então eu decidi essa semana falar um pouco mais sobre missões, né? Que é algo que... eu acho que nós precisamos entender melhor o que são missões. Né? Então é isso que eu gostaria de debater essa semana. O pastor Alexandre vai estar junto conosco hoje e amanhã também, falando um pouquinho mais sobre missões, mostrando aquilo que Deus tem feito, né, pastor, através da sua vida, através do posicionamento que você tomou no Ministério de Missões. Mas antes até da gente falar disso, pastor, defina para nós missões. Missões, eu faço minhas palavras do meu apóstolo Luiz Hermínio, é uma obra incrível dada a uma pessoa inadequada por um tempo indeterminado. Né? Muita paixão, muito amor pelas vidas. A missão ela é um tema muito abrangente e eu defino ela numa canção do Hillsong chamada Hosana. Aquela canção que na tradução dela ela diz assim: ensina-me a amar aquilo que tu amas. E é o que eu peço para Deus, a minha oração. Porque se eu amar aquilo que Deus ama, eu estou fazendo missão. Seja perto, seja longe, seja em cima ou embaixo, ao lado, para frente, para trás. Isso eu defino como missão. Missão, não precisa ir muito longe para fazer missão. Faço perto e é onde Deus enviar. E o objetivo do Senhor sempre foram vidas. Tudo vai redundar em vidas. Sim, né? É elas que vão passar uma eternidade com Deus. Né? E é isso que as missões, então. Então define para a gente, pastor, essa palavra, missionário. O que é um missionário? Porque assim, ó, o missionário é só aquele que está no campo, o missionário é aquele que investe, o missionário é aquele que entende, aquele que recolhe. Define a abrangência do missionário para nós. Eu qualifico o missionário em quatro estágios, ou 4 pilares da missão. É um seminário que eu dou e eu abordo esse tema. O missionário é aquele que ora. Eu não gosto de chegar em lugares onde eu não oro, onde eu não tenho uma equipe orando. Então tem aquele missionário que ele nunca vai estar no campo, literal, missionário, mas a oração dele vai estar. Então, são os que oram, os que contribuem, que são, eu chamo os intercessores. Depois tem os facilitadores. Quem são os facilitadores? São aqueles que contribuem, são aqueles que fazem a ponte entre o missionário e o alvo a ser evangelizado, o evangelista e as pessoas a serem evangelizadas. Ele faz o alvo de quem tem o recurso a quem tem a necessidade. Quem tem a vontade a quem tem a necessidade. Eu chamo isso de facilitador. É aquela pessoa que com 2 telefonemas ele resolve muita coisa. Ele consegue uma passagem para o missionário, ele consegue hospedagem para o missionário, ele consegue o produto para doar às pessoas, para atender as pessoas. Ele com 2 telefonemas ele consegue colocar um médico, um dentista, um assistente social, um advogado dentro de uma praça, dentro de um campo missionário. Esse é o facilitador. É muito importante. André, na Bíblia Sagrada, ele era o facilitador. Quando os gregos quiseram falar com Jesus, foram até Filipe. Filipe nada resolveu. Filipe falou, fala com André. André disse, não, fica tranquilo que eu vou lá. Falou com Jesus, fez a ponte entre Jesus e os gregos. Quando o povo teve fome, em João capítulo 6 fala, então Jesus falou, dê voz de comer, falou para o povo. André pegou a mensagem, olhou, viu um menininho com 5 pães e 2 peixes. Quem viu aquilo foi André, o cara que é o facilitador. Então ele colocou, aquele menino pegou os pães daquele menino e colocou na mão de Jesus e multiplicou. O Evangelho de Cristo, o evangelismo, as missões, precisa de homens e mulheres facilitadores. E você pode dizer então, pastor, podemos dizer melhor dizendo que, então, isso é uma propensão natural que vem do próprio Espírito de Deus, que então ativada na vida dessas pessoas. Sim. Elas se descobrem. Sim, porque senão nós vamos resumir
o missionário, aquele que vai ao campo, aí onde a pessoa se frustra, ou então aquele que patrocina. Não é só aquele que patrocina o dinheiro, claro, é essencial, mas ele não está em primeiro plano. Exatamente. Né? Mas ele pode fazer aquele pêndulo, ele sabe quem tem uma tenda, e ele sabe quem quer uma tenda, e ele sabe quem tem um caminhão que leva a tenda, e ele sabe... Então, o facilitador, o nome já fala, né? O facilitador é de suma importância. Tem um operacional, que é o cara que vai no campo. O operacional, para mim, é aquela flecha no alforje de Deus, e essa é a minha oração, eu sempre peço isso. Deus, eu quero ser uma flecha no teu alforje. Aonde o Senhor me lançar, eu quero ir queimando, já pegando fogo. Então, e também tem o que eu acho que é o mais principal, ou o que eu mais tenho debilidade, por isso que eu chamo principal, que é a área que eu estou mais me moldando, que é a área do consolidador. Porque senão o evangelismo sem o consolidador, ele não passa de um vento, ou um evento, ou algo que passou, que vai deixar uma lembrança pequena e nada de fundamento construído. Então nós precisamos de consolidadores, que então são os pastores, que vão receber aquele povo, que vão abraçar. Os evangelistas necessitam dos pastores, os missionários necessitam dos pastores. Né? Ou seja, os ministérios, os 5 ministérios trabalhando em conformidade para que a noiva seja resgatada, né? Para que os amados sejam resgatados. Um grande erro que eu já fiz como evangelista foi de nunca exercer essa função pastor. Né? Sempre, eu dou exemplo aqui, quando eu pregava que nós temos trabalhos aqui na cadeia, aqui no presídio de Itajaí, e eu pregava em 3 alas no mesmo dia. Então acabava um culto, pegava a caixa de som, levava para outra ala, aquela correria, e aí Deus falou comigo, você está fazendo a coisa certa de uma maneira errada. Pregue numa ala só. Então, nós começamos a pregar em uma ala. Então, eu pregava 40 minutos, 20 minutos e ficava 2, 3 horas atendendo eles, pastoreando. E eu tive muitos mais resultados do que 2 anos de trabalho nessa correria. Então, a partir de tudo que o pastor acabou de me falar, que seria a minha próxima pergunta, todos podem fazer missões de uma forma ou de outra? Com certeza. Todos nós podemos fazer missões? Com certeza. Nós, todos devem fazer missões. Vou te usar o meu exemplo. Eu não vou ao campo, mas eu na minha vida, para ficar bem claro, né, para as pessoas que estão nos assistindo, eu costumo orar muito, cobrir, né, missionários, a gente está sempre ligado, então seria a intercessão. E o segundo ponto, eu não vou até lá, mas eu, por exemplo, eu contribuo com a Adore Índia e contribuo com a Menina dos Olhos de Deus aqui do Brasil. Está fazendo missão. Estou fazendo missão. Com certeza, principalmente a oração. Eu não piso em terra que eu não oro. Eu não piso em terra que eu não levanto, nem em terra, nem em zona, nem em praia, nem em evangelismo na rua. Primeiro levanto uma intercessão para você entender o mundo espiritual. Não vou entrar em lugares, por exemplo, eu tenho uma irmã, ela faz parte da minha equipe do trabalho do presídio. Há 6 anos, ela nunca entrou dentro do presídio. Mas todo sábado à tarde ela dobra o seu joelho, enquanto nós estamos lá, ela intercede. Ela está cobrindo em oração. Então, ela é uma peça principal da minha equipe. Exatamente. Eu não abro mão dela de jeito nenhum. Que tremendo isso, né, pastor? A igreja entendendo o seu chamado e se movendo para resgatar aquilo que Deus ama, como o pastor falou. Porque Deus não veio para resgatar templos, Jesus não morreu para resgatar uma política, Jesus não veio para resgatar isso. Jesus veio para resgatar vidas. E Ele nos transforma para que nós possamos, então, fazer isso. E a gente vai começar a falar um pouquinho, então, né, pastor, a respeito de missões urbanas. Nós estamos mais uns minutinhos nesse bloco e depois a gente vai ver umas fotos bem interessantes e o pastor vai exemplificar para nós. Mas fala um pouquinho do conceito de missões urbanas nos últimos 3 minutos desse bloco aqui. Missões urbanas, eu gosto muito de uma passagem quando Saul vem do campo e ele escuta os sacerdotes chorando, os anciões chorando. E ele se interessa por aquele problema. E ele vai, ele convoca 330 mil homens, ele corta um boi em 12 pedaços, envia as 12 tribos de Israel. Então, foi uma das grandes coisas que Saul fez. Mas eu chamo isso de ouvir o choro da cidade. Nós temos que ouvir o choro da cidade. A missão urbana começa em você ouvir a Deus e ouvir
o choro da tua cidade, o problema da tua cidade. Eu não tenho medo do barulho das trevas. O que me incomoda é o silêncio dos ímpios. Que resposta que nós damos? Covardia para mim não é o que comete atrocidade, que mata criança, que estupra. A covardia é um santo não proclamar o reino de Deus para esse homem, para que ele não cometa de novo. Né? É a resposta que nós damos contra essa opressão. Eu sempre digo, né, reivindicar o seu direito, como eu sou contra o crente para a rua, reivindicar o seu direito. Primeiro vai manifestar o seu dever. Você está manifestando o seu dever, qual é o dever da igreja? Cuidar do órfão, da viúva e do necessitado. Está fazendo isso, então vai para a rua, te dou até um cartaz. E nisso tem um ponto, né, pastor? Não tem uma vírgula. A palavra de Deus é bem clara, é um ponto ali. Agora, reivindicar o seu direito, se manifestar o teu dever, desculpa aí, é hipocrisia. Então, para mim não vai. Então, missão urbana começa na cidade. Começa dentro da nossa cidade, no nosso arraial, né, pastor? Ouvindo o choro da nossa cidade. Glória a Deus. E como o pastor Luiz sempre fala, é o miseros card, é colocando o teu coração na miséria do outro, né? Muito tremendo, gente. No próximo bloco a gente vai falar, vamos mostrar algumas fotos e mostrar aquilo que Deus tem feito. E quem sabe Deus está te incomodando aí, te chamando, meu querido. E você pode entender que de alguma forma você pode fazer missão. Fica com a frase do dia em alguns minutinhos, é só alguns minutinhos, a gente já volta.